Está no ar o Minuto Escola e hoje estou com a presença super especial da Fábia Martins, administrativo na Unesp. Olha só, gente, mãe de 2 filhas gêmeas, idênticas, né, Fábia? Idênticas. Você que nos assiste pela TVC Gazeta ou também nos acompanha pelo canal do YouTube, bem-vindos. Deixa aqui o seu like, aperta o sininho e cada vez que nós gravarmos conteúdos relevantes como esse, você será notificado. Inscreva-se no canal Minuto Escola com o Bruno Souza. E vamos então aqui ao nosso bate-papo hoje, a nossa amiga querida Fábia Martins. Fábia, a gente sabe que cuidar de uma criança é um desafio, né? No mundo de hoje. Com certeza. Hoje não é fácil. O assunto tá bom, né? Sim. Né, Ju? A gente tem um filho, a gente sabe como isso requer, né? Imagina é uma 2 adrenalina. igualzinho. Imagina 2 igualzinho. Fábio, bem-vindo ao Minuto Escola. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos? Espero contribuir. Bastante, vixe. A gente tem um filho, a gente fica doido, é uma montanha russa de emoção, de adrenalina. E pai sofre, mãe sofre mais ainda. Com certeza. Mãe se sente culpada por quase tudo, 99% das vezes, né? A gente vive isso, como é cuidar de 2. Hoje já estão moças, né, Fábia? Sim, já estão com 18 eu anos. Eu tenho uma pergunta um pouquinho ainda mais... como você descobriu, assim, essa gestação e descobrir que eram 2, assim? O que você sentiu nesse momento? Tá. Foi programada a gestação, quando resolvemos, né? Mas nunca imaginei gemelar. E aí, num momento lá do ultrassom, logo no início, para começar a acompanhar, né, todas as etapas, né? Aí que o doutor viu, me apresentou, virou a tela do monitor que tinha 2 coraçõezinhos pulsando, né? E aí seu coração também pulsou, né? Eu só falava, doutor, esse exame não é meu, esse exame não é meu. Ele, não, é seu, tá trocado. Tudo, né? Enfim, foi um susto, porque como que se acredita que tem 2 vidas ali dentro, né? Então isso não foi programado. E dali começou todo aquele amadurecimento. Eu pensava assim, eu só vou acreditar que tem 2 bebês a hora que eu sentir os 2 mexerem, ter a barrigona, né? Mas foi, eu tô com 2 bebês, não sabia sexo, nada, né? E assim foi, ao mesmo tempo foi impactante, de repente assim, e agora? Mas também foi uma alegria, contagiou a todos, né? Não teve como, todo mundo queria saber, era notícia, né? Foi do momento, na família, no meio de trabalho, amigos, né? E assim foi, né? Então, realmente, foi susto. Não vou falar que não foi. As pessoas ainda se impressionam, né? Porque não é todo dia que você vê mãe de gêmeos, né? Não, o que o doutor pontuou, ele falou assim, uma gestação gemelar a gente encara como gravidez de risco, porque o ser humano foi feito para ter um por vez, né? Então, dali ele conduziu de uma outra forma, né? E mesmo elas com nasceram tudo, em tempo, assim, normal? Não, 34 semanas e 3 dias. Na sua família, sua avó é gêmeas, né? A minha avó é gêmea, né? E a minha bisavó, em 3 gestações, teve 6 filhos. Teve 3 gestações. Meu de gêmeos. Deus. A batata quente, então, a batata quente da família, porque geralmente dizem que quando a avó é gêmea, a chance dos netos terem, né, aumenta. Não sei se isso é fake ou é fato. E no caso da sua família, caiu no seu primo, né? Caiu no meu primo Pedro, que tem 2 meninos. 2 meninos gêmeos. E eles falam que pula. Não pula, não, porque a gente conhece casos que, vamos supor, a avó, aí a filha da avó, os filhos dessa outra... Então é mito esse negócio. Isso, que pula. Um tem, o outro pula. Não. Eu conheço, eu tenho contato com pessoas que é na sequência. Então não pula, não. É que tem que acontecer mesmo, é por Deus também. Como que foi a experiência, então, desde o nascimento, depois entraram, nós vamos falar da escola, né? Sim. Você que nos assiste, fique conosco, gente, é um assunto pra lá de curioso, né? Nós trazemos aqui vários tipos, já trouxemos mães, pais e agora mãe de gêmeos. Conte pra nós a sua experiência. Eu queria saber, assim, dela, se elas precisaram de algum cuidado especial na maternidade, se já foram pra você
com você para casa ou não? Tivemos N problemas durante a gestação. Eu tive depressão logo na sequência da gravidez, e que o doutor garantiu que logo isso tudo ia resolver, porque o organismo estava lutando contra se com uma gravidez, um bebê, muda, eu não sei assim, precisar o tanto dos hormônios que alteram, uma gemelar era muito mais. Nossa, então eu não sabia disso. Eu tive uma depressão. Mas muito preocupado, como que eu faço? Deprimida aqui assim com 2 bebês. Aí ele, calma que vai passar, calma, vai passar. E passou. Mas depois tivemos um problema, uma delas tinha um problema que não tinha muito o que fazer no cordão umbilical, com 25 semanas. Aí foi aquela corrida quanto ao tempo, vai para São Paulo, especialista, e fez uma intervenção para amenizar o problema. Então foi assim, minha gravidez, que eu achava que ia ser plena, tranquila, assim, tudo muito saudável, não foi nada assim. Muito medo, né? Isso, também, porque podia ter perdido as duas, né? E foi até o fim. Então, com 34 semanas e 3 dias, a Gabi que deu o sinal que tinha que nascer. Né? Não dava mais para esperar. A outra estava indo, de vento em popa. Mas a Gabi, que é o problema, era no cordão dela, né? E aí fez a cesariana, teve tropé nesse processo do nascimento. Eu falei, gente, não para os problemas, né? Mas deu tudo certo. Ficaram 24 horas no berçário para ver se não precisava de algum outro cuidado especial, oxigênio, alguma coisa. Não, foi tudo bem. Que bom. Aí a Carol veio para mamar, eu amamentar no peito, e a Gabi ficou com sonda para não perder peso, porque nasceram pequenas, né? A Carol acho que era 2,10 e a Gabi acho que era 600 e pouco. E precisa estar pelo menos com 2 quilos para eles liberarem. Diferença de mais 500 gramas nessa da hora, Fábio, nosso emocional vai, né? Nossa, tô vai com embora. uma, mas tá com a outra lá. Então ela não mamava no peito, mas pela sonda. Mas não precisou ficar em UTI no Natal, né? E com isso eu fiquei de terça a sexta internada e eles me liberaram e eu levei só a Carol. A Gabi ficou 17 dias. Você deixa uma no hospital, Isso, a e outra você tem preocupação dos cuidados e Sim. imagino que não seja... Era de manhã, tira leite, cuida da Carol, vai na visita. Depois do almoço, aquela preocupação de tirar leite para levar para a Gabi e cuidar da Carol. Vou para o hospital. Aí eles liberaram à noite, eu voltava na Santa Casa à noite, fazia visita, levava leite para a Gabi e já tinha cuidado da Carol. Então, eu assim, nessa época a cabeça estava mil, eu até pensei, gente, eu vou ver uma casa em frente à Santa Casa para eu ficar lá. Você continua até trabalhando? Isso. Não? Continuo, nunca parei. Só parei mesmo? no período da licença maternidade. Teve que se desdobrar em 3, né? Sim, eu tive Trabalho. ajuda. Eu tive que ter ajuda dos avós paternos, né? E com isso a gente foi até eu voltar a trabalhar. Tive que pagar uma pessoa, era necessário uma pessoa para ficar na casa com os avós e com elas, porque ficava empatado. 2 a 2 não dá certo, tem que ter mais uma pessoa, né? Porque eles também têm idade, né? Não é possível assim, os 2 dá conta de 2. E assim foi. Por um bom período, a gente registrou uma pessoa, ficava lá cuidando delas, ajudando os avós em tudo, com casa, comida e elas, né? E assim foi. E eu voltei a trabalhar. Não dava para parar, né? Como que eu paro? Muito boa, muito legal a sua história. Aí depois o tempo foi passando, como que foi escolher a escola para elas, né? Então, os critérios e tudo mais. nossa, né? a gente fica perdido, né? Porque não é fácil, principalmente porque o que manda, não querendo ou não, é o financeiro, né? Então, elas ainda não tinham 2 anos, mas a gente já vinha conversando, eu na época, o marido, a gente conversava para ver que rumo que a gente ia tomar. Por quê? Elas ainda iam fazer 2 anos e a intenção já era achar uma escola que pelo menos ficasse meio período para aliviar os avós paternos, né? A gente fala assim, não é obrigação deles. Não, mas eles ajudaram, eles demonstraram todo o apoio, o empenho que eles queriam, né, fazer algo, né? Então, eu reconheço, eles têm muita contribuição nisso. Porém, não dá para ficar
deixar sempre, né? Eu falei, precisa já, pelo menos, dividir esse tempo com uma outra atividade. Quantos anos elas tinham? Ainda não tinha 2 anos. Uhum. E elas são de outubro, então no meio do ano, então 1 ano e meio aí elas tinham, eu já comecei a buscar escolas, né? Visitar, tanto conhecer dependência, a parte da escola e saber do financeiro, o custo, quanto que isso, se a gente poderia arcar com isso, né? E aí eu fui N escolas, fui marcando onde tinha que agendar visita, e isso eu conciliava com o meu trabalho. Eu trabalhava nessa época em Birigui, e eu marcava, ou se conseguisse no horário do almoço, para eu me ausentar e vir, depois eu voltava a trabalhar, ou não, eu saía no meio da tarde e a gente compensava essas horas depois. Eu sempre tive um bom relacionamento nas empresas, então eu sempre negociava o que eu precisava dentro do horário de trabalho, né? E assim eu fui fazendo as visitas, o que o pai delas pôde junto, né? Ele precisava também me ajudar, né? Ter o ponto de vista dele. Você teve que conciliar uma escola que cabia no orçamento, uma escola que estava dentro dos seus princípios, que eu julgo essenciais, né? Que é de aprendizado e tudo mais, isso. Fosse da sua confiança. Exato. Não é fácil, né? Não. Então você fica em dúvida, não tem como, sim, né? Então eu visitei várias escolas aqui em Araçatuba, e tanto assim, escola particular, visitei algumas da prefeitura, né? Eu fui buscando todas as opções, até aquela que eu sabia, assim, que eu falava assim, essa eu não posso pagar, mas eu quis ir ver, para poder comparar, para poder ter base do ambiente, da conversa, isso é muito foi geral. Importante, né? É legal você falar isso, pra porque mim, os pais realmente têm que ter... Escolher a escola para o filho é escolher a extensão da casa, né? Exatamente. Então, assim, é legal uma escola que esteja dentro do orçamento, claro, mas também esteja dentro da proposta, seriedade do trabalho, conhecer a equipe, né? Exatamente. Isso é muito importante. Aí, tá bom, aí você começou com as crianças na escola, e como conciliar essa rotina agitada e ainda com o compromisso de estar presente na vida acadêmica escolar das filhas? Porque... se eu te conheço, você sempre foi uma mãe muito presente, né? Sim. Hoje suas gêmeas estão com 18? 18. Já estão indo para a faculdade. Uma já está e a outra não conseguiu e está fazendo cursinho. Sim, mas nessa época eu imagino que tenha sido um desafio, né? Conciliar isso tudo. Com certeza. Mesmo eu trabalhando fora, eu trabalhava em Birigui, então estava assim mais longe de tudo, mas eu nunca deixei de estar presente, né? Então, se fosse pouco tempo, poucos minutos, o que fosse, eu sempre estive entregue. Isso, completa, né? Então, sempre ouvia, né? Não é a quantidade, é a qualidade. Sim. Então, esse foi o detalhe. A qualidade com elas, com a escola, com tudo. Né? Então eu sempre, nunca deixei as reuniões, tudo que a escola proporcionava, e se não casasse com o meu horário de trabalho, ótimo, eu já saía voando de Birigui para vir para cá e já dar conta do compromisso. E se fosse algo que era no decorrer da horário de trabalho, eu negociava. Sim. Eu nunca deixei passar essa oportunidade. Eu falo, como dizem, o não eu já tenho, então eu vou. Suas filhas tinham dificuldade de estar sempre juntas na mesma sala, na mesma escola, no mesmo tudo, né? Então. Porque os gêmeos é assim, né? Sim. Imagino que... Tem esse detalhe. É uma preocupação. O que era meu discurso? Eu falava com o pai delas, eu falava assim, bom, a escola, que nós, quando escolhemos a escola e tal, eu falei assim, que a gente sabe que tem escola que a filosofia dela é separar. Eu já fiquei sabendo disso. Mas nesse caso da escola, ela só tinha uma classe para aquela idade. Então eu não tinha opção, falar, então deixa uma aqui e a outra aqui, para não ficarem juntos. Eu só pensei o seguinte, eu não tenho muito o que fazer nisso, vamos confiar. Se der problema, acredito que eu vou perceber e a escola também vai nos participar. Aí a gente vê o que a gente faz. Sempre
preguei com elas que cada uma é cada uma. Não fui porque essas questões da individualidade é uma coisa muito importante para a autoestima, né? Precisa. E quando tem gêmeos, a gente ouve falar que é um pouco complexo, isso é um desafio, né, para os pais. Sim, porque nós mesmos... pais e para as crianças. Porque né, nós mesmos, até a nossa sociedade, eu lembro, eu já fiz isso também, e aí agora que eu tenho as gêmeas, eu percebia. A sociedade num todo, ela compara. Porque duas iguais. Já me fizeram a pergunta assim, de reparar nós no restaurante, né? Elas passarem cada uma com o seu prato montado, eu, o pai delas, e a pessoa levantar, vir nos cumprimentar e, nossa, até a comida é igual. Aí eu parei, olhei assim, os quatro pratos estavam iguais. Então o fato de ser gêmeas, então isso também ensinei para elas. Elas sempre educadas, nunca foram de responder, ser mal educada para a pessoa. A pessoa falava, elas ficavam assim, um sorrisinho, né? E me olhava, e eu aquele sinalzinho que tá tudo bem, tudo certo. Acabou, é só pausa. Foi um comentário e que não reflete, né? Então eu sempre e como que era na infância, né? A união delas, olha, a ligação. É uma ligação bonita, elas têm uma preocupação com a outra, uma pensa na outra. Eu lembro de um detalhe que a avó, quando elas ficavam com a avó pegou um pedacinho de chocolate depois do almoço e entregou para uma, ela já pegou, já falou, cadê da minha irmã? Mas não com quem? Cadê o da minha irmã? Não, a preocupação. Aí a avó falou, não, eu já vou lá levar o pedacinho dela. E vice-versa, sempre assim, né? Não é porque eu tenho que minha irmã tem que ter, não nesse sentido, mas no cuidado, elas têm até hoje. Que legal. Amizade, brigaram muito pouco. E agora que uma tá morando fora e a outra aqui, sentem falta? Olha, Ju, esses dias eu perguntei para que tá aqui e depois perguntei para que tá fora. A que tá fora respondeu assim para mim, eu sinto mais saudade do cachorro. E a Gabi, a que tá aqui com a gente, ela assim, mãe, eu sinto, mas ela tá bem, eu também tô bem. Então, ela compreendeu. Nós sentimos a falta de não estar junto, mas ninguém tá doido com isso. Sim, ninguém não ficou disfuncional, né? Não, porque eu vejo que a confiança, além do amor, de como a outra está lá, nós aqui, nós estamos acompanhando. Ela criou o grupo no WhatsApp dos 4, ela põe as notícias, a gente conversa ali também, mas não é toda hora, fica, cadê, filha, você já chegou? Você não me falou nada? Não, nós nunca fizemos isso. Você criou para independência, né? Isso, desse jeito. E no grupinho de amizade, elas se davam bem com as mesmas amigas? Sim. Já aconteceu de gostar do mesmo menino, não? De gostar do mesmo eu ainda não soube, né? Mas as amizades sempre começaram, né? Então tá lá na classe todo mundo, elas sempre tiveram amizade com a classe, com a escola toda, do mais velho até o pequenininho. Então elas são benquistas, né? E elas são amigáveis, amáveis, educadas. Então eu acho que isso acaba atraindo cada vez mais pessoas do bem, né? E aí fala assim, e qual isso é algo anormal? Não. Eu acho que o ser humano, o que a gente gostaria que todos fossem assim, pessoas do bem, que se preocupa com o próximo, com a natureza, com o animal, com tudo, né? Só que hoje está complicado essa situação. Sim. Então, muitas vezes elas acabam sendo evidenciadas por essa característica que eu falo que deveria ser para todo mundo, né? E não só exclusivo. Então eu falo assim, que elas são super. Não! Elas são o que todo mundo deveria ser. É assim que eu vejo, né? Mas acaba evidenciando pela diferença, porque hoje tá mais complicada essa situação, né? Sim. Então a gente fica feliz com isso. Então ninguém está sofrendo. Percebo que o pai também não. E nós somos felizes. Por quê? Porque eu vejo elas caminhando.
Sim. Né? Conquistando. Acho que é o maior, é o sonho de todo pai, né? É a meta, né? É a meta de todo pai, colocar o filho no mundo. Por isso que eu falo que eu sou ele grata, andando com as sou próprias feliz pernas, por isso. né? Exatamente. Isso é impagável, né, Fábio? Não tem preço. Não tem preço. Aí, assim, a gente tá falando da rotina escolar, você é uma mãe sempre presente, né? Na rotina escolar dela, se dividir em 3, entre conciliar trabalho, uma filha, outra filha, né? Como que houve algum momento na escola que te marcou, assim, algum evento, alguma coisa que falou assim, ó, memorável pra mim, que você viveu com as suas filhas? Olha, eu lembro do meu primeiro Dia das Mães. Os olhinhos chegam, brilham. Eu lembro, eu tenho fotos, vira e mexe, eu tô repostando, né? Mas, olha, eu acho que todos os momentos, porque eu lembro assim, quando eu fui na escola para conversar, que já tinha definido que seria ali, né? Então, ela pegava, assinar papelada, acertar os detalhes, né? E depois eu lembro, e eu trabalhando em Birigui, e elas iam estudar aqui. O que eu fiz? Eu saí de Birigui, vim para cá, como que elas vão o primeiro dia para a escola e eu não estou presente? Eu negociei e vim. Né? E acompanhei, os avós trouxeram elas de carro e eu estava já na parte da escola e foram, tchau mãe, naquele jeitinho, e você vê aquele titiquinho entrando, caminhando. Eu estava chorando? Não, o sorriso estava aqui. As minhas filhas estão indo para a escola. Olha que tudo lindo, marco, olha, né? Que graça, olha que no seu, sabe? E assim foi. Alegria, assim, olha, né? qualquer coisa a gente te liga, ok? Obrigada. Pergunta se a escola precisou me É ligar. muito importante essa confiança, Não. Fábio, porque a gente percebe, né, como educadores, que às vezes a criança fica insegura porque a mãe tá mãe e insegura. o pai. A mãe e o acaba pai. transmitindo essa insegurança para a criança. Nunca Se a minha mãe então. tá chorando, como que pode ser um lugar bom? Exatamente. Entendeu? Então não é um lugar legal, porque minha mãe tá chorando. É aquilo que a gente já, acho que qualquer um já deve ter presenciado pelo menos uma vez a cena. Você não vai sentir saudade da mamãe? Você está induzindo a criança. É uma saudade, é uma emoção, né? Porque Porque a tem criança mãe é que extremamente quer que a ligada à criança- mãe e ao pai. Tem Exatamente. mãe que quer que a criança se adapta ao ambiente escolar, só que ela não quer sair da escola. Isso. Eu não queria sair, mas no intuito de ajudar a contribuir quando precisava Sim. a figura da mãe. Pronto, acabou. Eu literalmente, eu vestia a camisa da escola. Eu tinha a camisa da escola. Porque eu achava bonita, eu ia lá na malharia e comprava uma pra mim. Mas pra mostrar, eu queria. E isso, pra elas, Sim. sempre foi. Então, assim, você Aumento perguntou de confiança, como que eu né? fazia para participar. Reuniões, eu acho que 99,9%, o caderno, o livro que eles tinham lá, pode procurar, 99,9%. Uma vez ou outra que algo aconteceu e que eu não pude. Eu ia, com satisfação eu falo, não era para ter reclamação, era para falar que elas estavam indo bem, assim, assado, as notas, mãe, a gente só tem que elogiar. Então eu ia. Papel, porque eu vou ouvir o que eu já sei e eu não vou. Não, eu vou, eu preciso estar lá. Então eu sempre fui. Até agora do terceiro médio, Aí não tem como o resultado todas. ser diferente, né? Então Com eu esse sempre nível de mostrei dedicação. que é importante a escola, elas para a família, quando teve os eventos que a escola promovia, a família, quem pudesse da família, a gente convidava, teve presente, né? Então, era, como você falou, Bruna, a extensão da casa. E ó, um ponto importante, quando eu fui para escolher a escola, como que eu escolho sem ser só o lado financeiro? Eu tenho uma prima que eu considero muito, ela já é aposentada, professora, já teve uma carreira brilhante, assim como ela tem êxito com os 3 filhos dela, e eu não pensei 2 vezes em conversar com ela. E eu a procurei e contei. Eu falei das escolas, o que eu estava vendo e tal. Aí ela me ouviu. A pergunta que ela fez para mim: Fábia, você quer uma escola, vamos supor assim, 4 paredes, estrutura administrativa, assim, aquele prédio de escola, coisa comercial. Ou você quer a extensão da sua casa, que tem a estrutura de casa mesmo, que tem o quarto, tem a cozinha, tem a salinha, tem o cantinho. Então eu entendi as diferenças, né? E eu já tinha visto isso. Escola, comércio, vamos falar assim, e a escola, casa, né?
Aí eu parei, pensei, eu falei, não, é a extensão da minha casa, mas não a cara da casa. É no sentido de valores iguais, princípios iguais. Né? Com isso, eu consegui, diante dessa pergunta dela, eu separei, eu consegui enxergar o caminho que eu tinha que ir. Aí me ajudou muito. Uma escola que proporcione desenvolvimento pro seu filho. Totalmente, né? Mas não que ele assim, eu tô com sono, eu quero dormir, agora eu quero. Não, é a rotina da escola. Né? Isso é muito importante. Não que a escola com carinha lá da casa, das que eu tinha visto, ela não tem, mas ela é diferente. É diferente. Aí, assim, complementando o que você disse. A estrutura do prédio, ela já estabelece muita coisa, né? Sim. Na cabeça, na geovisão da criança. Então, foi a minha escolha. Foi assim. Aí, complementando o que você disse, Fábia, no caso, assim, o produtor já subiu a plaquinha lá. Tem pergunta, produtor, hoje? Não? Complementando o que você disse, no caso, assim... voltando um pouquinho aqui na nossa conversa, os pais têm que analisar a proposta pedagógica da escola, tem que analisar os valores e princípios da escola, se são compatíveis com aquilo que você quer, e dentro do plano político-pedagógico, com certeza. É papel do pai entender, né? Sim. Poxa, qual que é o intuito dessa escola com o meu filho? Exatamente. Né? E existem, as escolas não são iguais. Não. Né? Tem a escola realmente que é cuidadinho, mas quando você chega na educação infantil, suas filhas eram muito pequenas. 2 anos e 4 meses. Então existe esse perfil de escola só cuidado, né? Sim. E existe o perfil de escola que vai te apresentar uma proposta pedagógica. Então cabe aos pais, e tem perfil de pais também. Sim. Que quer só aquilo, tem o perfil do pai que quer aquilo, outro. Mas assim, esse contato, esse convívio, está presente interesse, na escola, né? Essa vontade de fazer. Né? É simples, gente. Vai chegar na escola, pergunta a proposta pedagógica. Pergunta se inteira do material, né? Isso. Não importa se seu filho tem 1 ano de idade ou se ele tem 15, né? O que a escola pensa, né? Qual a intenção dela? Qual que é a proposta dela? Porque é mais que provado que a educação infantil, os pequenos, eles é mais relevante ainda do que o ensino superior. Porque eles estão naquela primeira infância, em pleno desenvolvimento. É a janela de oportunidade dos 4 ou 6 anos, né? Depois você tem uma poda neural. Então essa janela de oportunidade, ela não se repete na vida. Faz diferença. Então os estímulos, né, que é depositado nessas crianças faz toda a diferença. Sim, no desenvolvimento totalmente. Nesse momento. No desenvolvimento, né, de coordenação, no hábito de estudo, né, que a criança vem desde lá de trás. Então muito bacana. Fábia, o papo tá bom. Eu quero deixar uma última pergunta, você vai responder para o nosso público, olhando ali para aquela câmera, de qual conselho ou dica para as mães que desejam se manter presentes na vida escolar do seu filho, mesmo com uma agenda agitada, e você tem autoridade para falar disso, né? Mas antes, respondo daqui a pouco, mas antes eu não poderia deixar de mencionar aqui no Minuto Escola os patrocinadores desse programa, que são eles: Colégio Severiano Judá, Sever Sistema de Ensino e também Cleiton Barbosa Móveis Planejados. Vamos lá, Fábio, olhando para aquela câmera, que dica você traz? O que eu digo é que não tenham medo. O papel veio para você como mãe, como pai. Abrace, seja o mais claro, honesto possível com o seu filho. E não tenha medo de se envolver na vida. Nós precisamos estar envolvido na vida deles, não tem por onde. Você não precisa ter o receio de falar um não, desde que você explique isso para ele também, mostre. E a confiança, você tem que estar confiante do que você está fazendo para ele sentir confiança. E isso eu nunca abri mão das minhas filhas. Então não importa, eu tenho 5 minutos, 5 minutos que vão eternizar. Não tenho tempo. Você vai arrumar tempo, não tem por onde. Porque você optou em ter filhos, você já assumiu esse compromisso pro resto da vida. Então não é possível você abandonar, como a gente vê isso acontecer. A escola
ela faz a parte dela, mas quem educa é o pai e a mãe, né? Então a base é lá de trás. Então você que está pensando em ter filho, não esqueça nunca disso. A hora que ele aparecer na sua vida, acabou, é você que conduz e não é o mundo. Porque se você não ensina, né, aquilo que a gente sempre ouviu, se eu não aprendo por amor, eu aprendo na dor. E eu não quis isso para minhas filhas e eu tenho certeza do que eu fiz e do que eu faço até hoje. Que lindo. Demais, né? Juliana, quer deixar alguma mensagem para o nosso público? Queria dizer que eu achei muito lindo o que ela disse e que realmente, assim, a gente conhece ela dos almoços, a gente almoça junto e percebe com o brilho que ela fala das filhas. Então, isso foi o que destacou ela, né, pra gente poder fazer o convite para você tem que falar essas coisas, né, sobre isso. E eu aprendo também muito com ela, né, sobre a mãe que ela é, a profissional que ela é, a mulher que ela é, sempre com muita simplicidade, mas com palavras assertivas. Parabéns, Fábio. Obrigada. Fábio, muito obrigado pela sua presença, foi de grande valia, né? Nós aprendemos muito aqui nessa mesa. Obrigada. Você, pai, pegue isso na sua vida, coloque no seu coração, porque com certeza deu certo. A gente tem que seguir exemplos de pessoas que deu certo. As meninas estão grandes, 18 anos, né? 18 anos. Não, ela contou a trajetória. Hoje as meninas estão com 18 anos, uma já foi para a faculdade. Passou todas as fases. A outra já está escolhendo, né, qual rumo tomar. São duas meninas educadas, né? São então, perfeitas. Parabéns. Obrigada. Né? Esse é um exemplo que serve para nós todos. Eu sou Bruno Souza, empreendedor e educador para o Minuto Escola desta semana.